Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você empresário, você empresária, você que pertence ao universo corporativo, prestador de serviços, advogado, advogada, contador, enfim, todo esse universo de pessoas que são praticamente conectadas com o mundo empresarial. Hoje o nosso podcast Com Ética, o podcast do Compliance Trabalhista, vai trabalhar com dois temas muito importantes, que é o desvio de conduta versus redes sociais. O que será que eu vou apresentar para vocês? Lembrando que eu utilizo o método do Compliance Trabalhista, que é um método ativo, com um regramento próprio, em que a conformidade legal e a cultura do engajamento dos empregados frente às missões e valores de uma empresa seriam, digamos assim, as diretrizes básicas de uma governança corporativa mais humana, mais íntegra e, principalmente, podendo elastecer os seus laços com os clientes, com a sociedade no geral. Quero agora agradecer à empresa Top Car Land Rover, luxo moderno sobre 4 rodas, a paz no trânsito começa por você, uma empresa que desde o início apoiou o projeto de compartilhar conhecimento, com dicas preciosas para que você, empresário e empresária, possa compreender tantas questões preventivas que é possível aplicar no universo dos negócios. E agora sim, o tema de hoje é desvios de conduta e redes sociais. E é claro, para a gente começar a debater, é muito importante a gente ter alguns conceitos. Porque, claro, eu sei que a grande expectativa do podcast de hoje é eu já adentrar em quais tipos de desvios de conduta que a empresa, ao se deparar com determinado assunto, deve tratar. Aplica uma advertência? Aplica uma suspensão? É caso de justa causa? Como faz a dosagem? E como funciona aquele mito de que todos os processos judiciais sobre o tema justa causa acabam desaguando, digamos assim, dentro de um mito que existe, numa invalidade dessa decisão patronal perante o judiciário trabalhista. Então, o meu papel hoje no podcast é praticamente quebrar esse mito e dizer, já vou afirmar aqui já de início, sim, um desvio de conduta, quando ele é praticado pelo empregado, ao ponto de, pela sua gravidade, romper a confiança que foi depositada na pessoa desse empregado frente ao contrato de trabalho, a cereja do bolo é a Justiça do Trabalho, sim. Ela não só valida o ato da empresa, como ela, inclusive, fundamenta que é sim dever do empregado ter a fidúcia necessária para manter-se em pleno vínculo de emprego. Agora que você já adentrou no tema, vou agora separar algumas questões muito importantes. Primeira questão, vamos conceituar desvio de conduta? O que é desvio de conduta e por que eu uso esse nome? Porque a nossa legislação trabalhista, ela criou diversos fatos geradores e ela denomina esses fatos geradores para romper o vínculo empregatício como justa causa. Já na questão de governança corporativa e compliance, nós utilizamos a sigla desvios de conduta, né? Ou seja, com essa denominação. Por quê? Porque desvios de conduta são todos os atos que são praticados pelos empregados, se desviando do contrato de trabalho, se desviando das obrigações de cumprimento das regras internas da empresa, da cultura que é fundamentada no Código de Ética e Conduta, além
dos artigos ou dos regulamentos previstos em lei, e principalmente do artigo 482 da CLT, que trata da justa causa. E por que isso? Porque para o nível de compliance, para o nível de governança corporativa, não há como a sustentabilidade e manter, muitas vezes, alguns vínculos de emprego, quando o empregado ele não cumpre com lealdade o código de ética da empresa. Imagine você, empresário e empresária, que é construído um código de ética, é construído regras internas de cumprimento das expectativas que a empresa tem, para que o empregado as cumpra, seja com relação aos dias do trabalho, seja com relação às escalas de trabalho, seja com relação à assiduidade, seja com relação às próprias funções laborais, às competências, e inclusive os comportamentos desses empregados com seus colegas, desse empregado com os seus líderes ou com o líder, e também desse universo de normas que muitas vezes não se chega a se concluir como desvio de conduta, porque a empresa não faz regulamento interno. Então é muito importante aqui eu ressaltar que desvio de conduta é sim qualquer ato do empregado de descumprimento das expectativas que a empresa formalizou e que ela, dentro dessa cultura de conformidade legal, ela sempre esperou a boa-fé do empregado. E partindo desse pressuposto, abriu-se um leque agora. Ou seja, uma empresa ela poderia aplicar uma sanção disciplinar se o desvio de conduta do empregado feriu um regulamento interno? Sim. A empresa poderia aplicar uma sanção disciplinar se ocorreu alguma infração dentro do contrato de trabalho? Sim. A empresa poderia aplicar uma sanção disciplinar ou até mesmo uma justa causa em um caso gravíssimo de desvio de conduta dentro de obrigações que a empresa apresentou ao empregado desde a admissão? Sim. E se a empresa tem um código de ética e conduta, em que as expectativas são bem claras, o que é intolerável é apresentado, como, por exemplo, não usar o celular no ambiente de trabalho, ou não divulgar questões internas da empresa nas redes sociais, ou, por exemplo, não discriminar seus colegas de trabalho ou clientes, inclusive, não ser insubordinado com relação ao seu líder. Todos esses desvios de conduta são alvo, sim, de uma aplicação de justa causa quando comprovado a gravidade ou muitas vezes a continuidade ou repetição desses atos por parte do empregado. E aqui eu quero também colocar um outro ponto muito importante. A questão aqui do debate de hoje no podcast não é fomentar rescisões contratuais, não é fomentar o grande chavão, vamos aplicar justa causa. Não é isso. Aqui é para fortalecer os líderes, fortalecer o ambiente empresarial, fortalecer a alta administração, que é compromisso sim de todo empresário e empresária. É compromisso, sim, de todo líder e lideranças no geral. Ter políticas corretivas internas, porque não adianta termos uma cultura se, a partir do momento que acontece um desvio de conduta, nada se faz. Não adianta olhar e passar a mão da cabeça, por exemplo, de um empregado, porque com ele você faz um tratamento diferente com relação ao outro, se ele se desviou. O poder corretivo do empregador, a aplicação de sanções disciplinares, está longe de rescindir o contrato de trabalho. A rescisão ela é o fim. Como última hipótese, o que a empresa em compliance espera é que o empregado a cada dia cumpra o contrato, que o empregado seja assíduo, seja produtivo,
que ele cumpra as obrigações do contrato de trabalho, dos regulamentos internos, que ele vivencie com exemplos diários, que cumpre o código de cultura da empresa. É isso que faz o ambiente de trabalho ser próspero, o ambiente de trabalho ser feliz, e é isso que faz com que a empresa cresça. E para crescer, muitas vezes é necessário, assim como eu sou mãe, você pode ser mãe ou você é pai, sabe? Temos que dar limites dentro dos regramentos que nós criamos, porque cada empresa vai ter a sua regra. Então não tem como também nós acharmos que no universo de 1.000 empregados ou de 100 empregados, pode ser de 10 empregados, que todos terão a mesma cultura que a empresa espera dentro do seu ambiente. É por isso que em compliance se investe na cultura empresarial. É ali que vai se mostrar para o empregado qual é a visão de negócio da empresa. Quais são as missões? Quais são os valores? Por que a empresa está lá? O que a empresa quer alcançar? E por que a empresa precisa dos empregados? Quando há esse engajamento, essa transparência, essa comunicação, fica tudo mais tranquilo para que o negócio flua. E, naturalmente, os desvios de conduta muitas vezes podem acontecer até para promover o maior crescimento dos empregados. E aí entra o que em governança corporativa nós chamamos de educação dentro das empresas. Educação através da cultura, através do bom exemplo e através, evidentemente, de disciplinar os empregados. Agora eu vou avançar mais. Bom, se eu estou falando o que é um desvio de conduta, se eu já estou adentrando no que seria os regramentos internos da empresa, se eu já adentrei que a lei também especifica diversos atos que são considerados justa causa, qual a cereja do bolo que eu também já apresentei aqui para vocês? É interessante o que eu vou agora compartilhar e prestem bem atenção. Pela jurimetria, que é um método de análise de decisões judiciais, e aqui eu falo de decisões da Justiça do Trabalho, sobre qualquer assunto sobre o tema desvios de conduta, pode ser desídia, pode ser apropriação indébita, pode ser atestado falso, pode ser questões de discriminação de um empregado contra o outro. É incrível. Os acórdãos, as decisões judiciais para validar uma justa causa, sabe qual é a palavra que é repetida nas decisões judiciais? Confiança. Confiança, sim. Quando quebra a confiança, rompe o contrato de trabalho. Em que sentido? Rompe as expectativas do empregador. Rompe as expectativas positivas de um líder frente àquele empregado que se desviou. Rompe a vontade de ter empregados que não se engajam dentro do ambiente corporativo. É isso que eu estou falando. E aí entra também, nesse universo, um grande problema: as redes sociais. E esse é a segunda parte do podcast de hoje. Porque tem empresas que elas controlam todo esse universo da cultura, mas nós temos as redes sociais, aqui pode ser qualquer plataforma considerada uma rede social, e eu vou incluir também aqui a plataforma do WhatsApp. Muitas vezes o uso da forma como se quer das redes sociais, pelo manto que é um mito denominado liberdade de expressão, muitas vezes é utilizada para justificar que na minha rede social eu tudo posso. E aí é um engano. E aí entra o papel da empresa. A rede social de cada empregado, sim, cada um tem a sua rede social, ou até várias plataformas. Não há problema nenhum. Assim como a empresa tem a sua rede social. A liberdade de expressão, ela é um direito constitucional de todos nós. Agora, a partir do momento que eu uso uma rede social para
injuriar, difamar, para eu publicar vídeos em que a imagem da empresa ela é totalmente violada, nós temos que parar para pensar. Será que a liberdade de expressão ela realmente está acima de frases, de vídeos, que ficou tudo tão fácil, né? Se grava aqui, se publica ali, se grava aqui e aí se passa essas gravações, vídeos muitas vezes, em diversas mensagens de WhatsApp, em diversos grupos. E muitas vezes ainda eu escuto, mas uma empresa não tem moral, ela não tem proteção de moralidade. Tem. A lei diz que toda empresa jurídica ela tem direito a, inclusive, promover ações judiciais requerendo indenizações por danos morais. Danos morais não é mais só da pessoa física, é da pessoa jurídica também. E uma empresa, quando ela se vê num contexto em que o seu nome, e aqui é da marca, pode ser de um produto, pode ser até de uma ofensa de um líder ou de um diretor, isso macula, porque uma empresa ela está no mercado porque ela tem uma visão, ela tem missões, ela tem valores. E todas as pessoas, principalmente as que estão conectadas com ela, que elas possuem até o dever de confidencialidade contratual, elas possuem o dever da boa-fé, elas possuem o dever de zelo. Como aceitar essas violações nas redes sociais sem se fazer nada? Então, nesse aspecto, eu quero assegurar a você empresária, a você líder, há que se garantir um programa corretivo na empresa, até para educar, pode ser até uma pauta de treinamento para que os empregados entendam, até para uma proteção deles mesmos, que as redes sociais, elas devem ser utilizadas, sim, pelo princípio da liberdade de expressão, mas não para atingir a imagem de uma empresa. E uma imagem da empresa, ela pode ser atingida com um meme, ela pode ser atingida, sim, quando o empregado utiliza o uniforme da empresa e utilizando e gravando, faz publicações, reclamando muitas vezes de atos que são praticados internamente. Muitas vezes falando mal, colocando até um nome da pessoa, do líder, às vezes até de um diretor. Tem casos até de se difamar a família dos donos de uma empresa. Então a marca da empresa, ela fica naturalmente violada, porque a empresa é muito mais que só um produto. Ela envolve processos, ela envolve valores, ela envolve, ela envolve uma história. E nós sabemos que uma publicação, conforme o tipo de publicação, o atingimento ainda se vira um meme, ela pode atingir em segundos, não vou nem falar em minutos, em segundos, chegando nos celulares de um número X de pessoas, muitas vezes pode sim, não só fazer com que uma empresa até perca um contrato, como ela tenha que explicar algo que não precisava ser explicado. Então, vejam bem que nesse aspecto eu utilizo a jurimetria, porque eu quero que você empresário, e você que está me ouvindo ou vendo aqui pela plataforma do YouTube, possa entender que esse assunto, ele merece sim uma atenção especial. E para que não fique numa linguagem que é eu apenas dizendo, porque eu já estou praticamente passando para você que está me ouvindo o meu ponto de vista, eu quero dar segurança para você que está me ouvindo com a jurimetria. Porque eu não quero que esse podcast seja a Alexandra, que é uma advogada trabalhista, que é uma advogada de compliance, que é uma advogada de programas de integridade, falando o que pensa.
Eu quero mais que isso, eu vou comprovar para vocês com decisões que eu escolhi pelo método da jurimetria, vou repetir, que é um método em que eu estudo diversas decisões e que a pluralidade das decisões a gente conclui que redes sociais, quando são utilizadas de forma a afrontar questões do contrato de trabalho, questões de confidencialidade, prejudicando a imagem da empresa, prejudicando as pessoas que ali estão, mesmo sendo de uso pessoal do empregado na sua própria rede, é caso de caracterização de desvio de conduta grave. E nisso eu vou apresentar para vocês uns casos bem interessantes. Eu acredito que muitas vezes há discussões nas redes sociais, até do tema que é hoje aqui do podcast, mas eu quero, até hoje quem está me vendo, né, não quem está me ouvindo, mas quem está me vendo vai ver que eu estou com o computador, porque o método é da jurimetria. Então, quando eu tenho método da jurimetria, e você que está aqui me acompanhando pelas redes sociais, aqui pelo Instagram, que também estamos ao vivo, você pelo YouTube, você pode, através do canal do YouTube, me pedir, inclusive, essas decisões, para que eu possa compartilhar com você. Então, vamos lá. É claro que eu não vou ler as decisões judiciais, tá? Mas eu vou citar exemplos e eu acredito que vocês já ouviram falar ou até já sofreram com isso, e muitas vezes se deparam com a seguinte pergunta: o que eu vou fazer com isso? Muitas vezes a empresa, ela acredita que a liberdade de expressão do seu colaborador está acima do direito coletivo de proteção à marca da empresa e à sustentabilidade do negócio, e também, é claro, as questões de moralidade das pessoas que ali estão. Então, olha só que interessante, tá? Alguns casos já pacificados e que eu vou separar aqui. Tem vários casos que falam que foi postado imagens, ofensas direcionadas, inclusive de baixo calão, contra líderes. A justa causa foi mantida pela Justiça do Trabalho. Um outro caso, houve gravações em que a pessoa que gravou, de um colaborador, ela apresentava os produtos, mas falava mal dos produtos, mostrando às vezes de uma forma mentirosa que os produtos eram vendidos, digamos assim, com falhas. Também foi mantida a justa causa. Tem outra em que houve memes, ou seja, danças, ou muitas vezes com provocações sobre a imagem da empresa. E isso acabou repercutindo numa justa causa, porque o empregado estava com o uniforme da empresa, fazendo gravações e falando mal, com dancinhas e com trejeitos, obviamente, contra o gerente geral. Ele não citou o nome do gerente geral, mas ficou pacificado aqui na jurisprudência que todos da empresa, imagina uma empresa de quase 3.000 empregados, sabiam quem era o gerente dele. Então, isso por si só já valida a justa causa. Um outro caso mais interessante ainda são áudios de WhatsApp. Então, eu encontrei diversas decisões em que o uso indevido de mensagens do WhatsApp, em que uma pessoa de um grupo manda para um outro grupo e muitas vezes cai na rede de um cliente, e o cliente expõe para a empresa se sentindo prejudicado, também foi considerado como justa causa. Outra questão bem importante: os empregados postando nas redes sociais desabafos, como por exemplo, apresentei um atestado médico, isso foi do TikTok, e aqui estou me divertindo. A empresa, ao saber disso, aplicou a justa causa, e a Justiça do Trabalho validou a justa causa, porque é considerado um ato desonesto do empregado, que ao exibir um atestado médico em que ali havia um descanso de 5 dias, em face de um problema de saúde, a empresa se vê deparada com ele festando e publicando, inclusive rindo e debochando sobre
essas questões. Então, a Justiça do Trabalho entendeu que sim, é caso de justa causa. E temos mais casos de atestado, que muitas vezes o empregado nem zomba, nem fala, digamos assim, que apresentou atestado, mas ele está lá numa festa, tem várias decisões aqui num carnaval, tem outros que estavam até em congressos, mas com atestado médico de 5, 10 dias, e claro, um empregado viu, mostrou para a empresa, foi o suficiente para a aplicação da justa causa. E aqui uma pausa especial, e eu vou voltar. Rede social com esses fatos. O que levou mesmo à justa causa? Quebra de confiança pelo ato considerado pela Justiça do Trabalho de desonestidade. E em termos de compliance, é totalmente uma afronta ao código de cultura de qualquer empresa. E vou mais, tá? Antes de terminar aqui o nosso podcast. Tem casos de praia, festas, e que também, muitas vezes, com atestado falso, ainda para piorar o caldo, como se diz aqui em Santa Catarina, além das publicações em redes sociais, a empresa acaba descobrindo que o próprio atestado é falso. Então, para a Justiça do Trabalho, um ato desonesto como esse, em que há muitas vezes uma promoção, né, um fomento, uma elaboração de um atestado que não foi assinado nem carimbado por um médico ou por um dentista competente, naturalmente é considerado inclusive crime, e na área trabalhista rompe imediatamente o contrato de trabalho, e por isso que aqui a Justiça do Trabalho, ela valida sim a justa causa. E temos casos aqui também em que empregadas grávidas ou empregado com garantia de emprego, né, ambos, né, aqui eu encontrei um caso de um cipeiro e de empregadas que são gestantes. E há sempre um mito, né, de que os empregados, quando possuem uma garantia de emprego, a empresa nada pode fazer. Tome muito cuidado com esse mito. Independente das garantias de emprego, elas existem, como o próprio nome diz, garantir o emprego, para proteger a mulher, para proteger o empregado, de acordo com esses fatos geradores, esses dois que eu citei. Mas as obrigações do contrato, e principalmente o zelo, a confiança, a assiduidade, o respeito, ele deve continuar. Então, a partir do momento em que se descobriu que seja a mulher grávida ou o empregado que é detentor de uma garantia da CIPA, eles estão festando, apresentaram um atestado médico, não muda a aplicação da justa causa. É isso que eu quero deixar bem claro. A garantia de emprego, ela fomenta o emprego, mas a partir do momento que esses trabalhadores, eles são desonestos, eles quebram a confiança e, naturalmente, a própria Justiça do Trabalho, ela vai analisar o caso não no aspecto da garantia de emprego, e sim se o empregado ou a empregada fez o ato faltoso, o empregado ou empregada tem as provas comprovando a materialidade da quebra de confiança, esse ato é gravíssimo. Todos esses que eu citei no meu podcast de hoje sobre redes sociais, a partir do momento que a resposta é sim, caberá à empresa, se assim desejar, claro, que o poder potestativo do empregador é dele, mas o importante é ficar bem claro que o desvio de conduta, ele é configurado e a Justiça do Trabalho, ela vai validar, porque dentro da geometria trabalhista é um mito se dizer que a maioria das questões relacionadas ao tema desaguam numa rescisão sem justa causa ou numa invalidação. Hoje nós estamos num ambiente, seja no universo virtual, seja no universo presencial, e aqui já dentro do universo do compliance, em que se protege a integridade, a humanização e principalmente os atos de confiança de todos os aspectos
que promovem o vínculo de emprego. Então, é claro, e para finalizar aqui, que dentro dessa temática, a partir do momento, e a fórmula que eu vou apresentar é: a partir do momento que eu tenho um desvio de conduta configurado, a partir do momento que esse ato, no caso de hoje, de desvios de conduta em redes sociais, afronta a figura do empregador, afronta a marca da empresa, viola a confiança, é caso, sim, de desvio de conduta grave e basta um único ato do empregado para que a empresa, na sua aplicação dentro da regra da imediatidade, ela rompa o contrato de trabalho por justa causa, se assim ela desejar. Então eu fico aqui hoje com o podcast com ética, o podcast com compliance trabalhista, de um tema que eu tenho que ser corajosa para tratar, mas como eu estou segura dentro das decisões judiciais, como eu estou segura como eu, Alexandra, que eu defendo que uma cultura de uma empresa ela tem que ser participativa, ela tem que ser conduzida pelo elo, sim, da ética. Temos sim que dentro do universo corporativo, cada vez mais, termos empregados que sejam confiáveis dentro das missões e valores de uma empresa. Então eu vou me despedir e, é claro, para você empresário e empresária, mais uma vez agradecer a sua participação aqui no podcast com ética, o podcast do Compliance Trabalhista, e para você que também está me acompanhando em todos os episódios, quero deixar aqui um recado muito especial, a única empresa exclusiva que desde o início ela colabora, ela apoiou o meu projeto de compartilhar conhecimento através de técnicas de compartilhamento de métodos preventivos para estruturar cada vez melhores empresas. É a empresa Topcar Land Rover, luxo moderno sobre 4 rodas, a paz do trânsito começa por você. Muito obrigada e fico aqui por hoje e até o próximo episódio.